Prontinho aí, ó, o nosso laboratório virtual. Vocês estão vendo aí o laboratório, não estão? Sim. Maravilha. Para dar uma emoçãozinha, ó, a gente vai lá no nosso laboratório, antes de começar o experimento, e vai colocar o jaleco. Olha só, você não esperava por isso, hein? Agora sim, o que que a gente tem aqui no nosso experimento? Um lançador horizontal. Esse aparelho, né? Ele vai permitir a gente colocar corpos de prova, como essas esferas que vocês estão vendo ali no fundo, e essas esferas deslizam numa rampa. No final desse lançador tem um trecho reto aqui, horizontal, né? Para que você não tenha velocidades verticais, apenas velocidades horizontais. Então, ao sair desse trajeto, né, o corpo de prova tem apenas velocidade horizontal. E a ideia é que ele caia sobre uma superfície aqui e a gente vai medir essa distância, né, que ele percorre até atingir a mesa, né? A gente medindo essa distância, nosso objetivo é determinar a velocidade em que o corpo de prova do saiu ali do lançador. Então, vejam só. Aqui a gente tem dois corpos de prova, duas esferas. Nós vamos usar uma delas nesse primeiro ensaio. Então, ao colocar essa esfera aqui no lançador, eu vou colocar ela, tem uma escala aqui, né? Eu vou colocar ela numa altura determinada, né? De tal forma que ela converte, né, a energia que ela tem de posição em energia cinética. Deixa esse lançador em um movimento apenas horizontal e faz um movimento de queda livre. Esse é o nosso experimento, nosso estudo inicial. Então, para medir esse movimento, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar uma folha de papel, que eu vou colocar ela para que o corpo de prova, a esfera, atinja essa folha de papel. Qual que é a ideia? Olha só. Sobre essa folha de papel, nós vamos colocar um papel carbono. Então, na hora que a esfera atinge o papel carbono, marca o papel de baixo, a gente consegue, então, ter essa distância, né? Aqui tem um referencial para a gente da distância. Então, eu vou inicialmente aqui marcar. Só um minutinho, tem gente entrando aqui na sala. Boa noite, boa noite. Bem, Zé Carlos? Bom, Leonor, tudo bem? Então, eu vou usar esse prumo. Na ponta dele, eu consigo marcar a folha, olha só. Então, na folha, eu vou marcar o referencial da posição de saída da esfera. Então, esse aqui é o meu marco zero, né? Minha posição zero. A esfera vem, cai sobre a folha de papel, como eu estava dizendo para vocês. Eu vou colocar essa folha de carbono sobre a folha de papel, de tal forma que quando a esfera bater, ela vai marcar lá. Então, eu vou pegar essa esfera aqui, essa número 1, ó, e colocar ela sobre o lançador numa certa altura. Vamos colocar na altura 100. Então vejam lá, a esfera na altura, parte da altura 100, faz o trajeto, deixa o lançador e cai sobre a folha de carbono. Eu vou tirar aqui a folha de carbono de cima, olha só. E vocês veem aqui um pequeno pontinho, ó.
Vamos dar uma olhada por cima aqui da folha. Esse pequeno ponto é a marcação que a esfera fez. Tá? Então, eu já poderia medir a distância, né? Porém, notem que se eu repetir o ensaio exatamente igual, vou colocar na mesma posição, sem a mesma esfera, na mesma posição. Vou repetir, então, o que eu já havia feito. Notem que se eu tirar aqui a folha de carbono para ver como é que ficou, a posição não é exatamente a mesma. Teve uma pequena diferença aqui. Então, como existem vários fatores, né, afetando o trajeto dessa esfera, né, eu vou repetir esse ensaio pelo menos 5 vezes. Então, foram 2 marcações, eu vou colocar pelo menos mais 3 marcações para que a gente tenha mais precisão, então, na medição dessa velocidade. Então, vamos lá, vamos colocar aqui pela 4ª vez. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo entender a ideia do ensaio? Sim. E aí? Ótimo. E você, Valdenor? Você está conseguindo acompanhar aí a ideia do ensaio? Boa noite. Boa noite. Está meio que cortando. Eu acho que a sua conexão não está muito boa de novo, Valdenor. Tá bem. Vejam aí, pessoal, 5 marcações, né, que foram feitas pela a queda do corpo de prova, da esfera sobre a folha. O que eu vou fazer? Olha, nós vamos usar esse compasso aqui e marcar um círculo, né, que contenha todas as marcações das esferas. Então, nós vamos circundar as marcações para marcar uma região, né, média da onde a esfera caiu. Conseguiram ver ali a marquinha ali do compasso, a esfera. Então, esse círculo aqui, o centro do círculo é onde é minha posição média, né? Para marcar o centro do círculo, eu vou usar a caneta e a régua. Então, basta pegar e fazer traços, né, que passem pela circunferência, que eu acho o centro da circunferência, né? Que foi o que foi marcado aqui, ó, o centro da circunferência. Então, essa aqui vai ser a minha posição de caída, né, da esfera. Então, vou usar a régua agora para fazer essa medição da posição. Então, posiciono o cero da régua nessa marca aqui do prumo e vou até o centro da esfera que a gente acabou de medir aqui, né? Veja, dá 26 e um pouquinho. Para a gente ter um pouquinho mais de precisão, ó, eu consigo dar um zoom ali na régua e ver aqui com mais precisão a medida. Ó. Então, 26, 3, 4, ó, 26,4 centímetros é a medida da queda da esfera. Eu não consegui entender. Você está tentando falar alguma coisa, Valdenor?
Não, não. Desculpa, é que eu estava começando aqui o negócio. Tá bom, tá bom. Então, vocês entenderam aqui, eu medi a posição de caída da esfera. Muito bom. E esse é um primeiro ensaio que nós vamos fazer usando esse lançador. Nós vamos fazer mais outro ensaio agora. Vou colocar essa régua ali, né? Vou descartar essa folha aqui. Já anotei aqui, ó, o resultado, né? A gente, do primeiro ensaio, a gente tem a posição de 26,4 centímetros que a gente mediu, tá? E agora nós vamos fazer um novo ensaio. O primeiro ensaio, a gente estudou, né, a velocidade de saída da esfera. Então, com isso, a gente vai poder verificar, né, a conversão de energia de potencial para cinética e a questão da queda livre, né, o movimento de queda livre da esfera. A gente pode verificar isso tudo nesse ensaio que a gente fez. Agora, nesse segundo ensaio, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos usar as duas esferas que eu tenho aqui, ó. Então, essa foi a primeira esfera que eu usei no primeiro ensaio. Tem uma segunda esfera aqui, que nós vamos usar as duas ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda esfera e colocar ela no lançador na posição 0. Né? Como ele não tem energia potencial, ele vai ficar paradinho aqui, né? E aí eu vou colocar a primeira esfera de novo na posição 100. Então, o que nós vamos estudar dessa vez, né? Nós vamos estudar a colisão, né? Que é aquele outro assunto que a gente viu de conservação da quantidade de movimento. O que acontece quando uma esfera colide com a outra. As duas esferas, né, vão ser lançadas com velocidades diferentes. Então, a gente vai medir não só a velocidade de uma esfera, mas de duas esferas, né? Como a ideia é medir a velocidade, eu vou pegar novamente aqui uma folha de papel, em branco, tá vendo? Vou marcar nela ali a posição de origem, onde marca aqui o começo, né, da trajetória. Vou colocar aqui a folha de carbono para marcar a posição de caída das esferas. E agora sim, acompanhe aqui comigo. Eu vou pegar essa esfera e colocar ela na posição 100. A gente vai observar que agora as duas esferas, né, caem sobre a folha de papel. Eu vou remover aqui a folha de carbono para a gente ver as marcações que ficaram ali. Ele mostra dois pontos, olha, dois pontos. Esse primeiro ponto é a posição da primeira da esfera aqui estava em cima da rampa, que sai com velocidade menor. E a esfera que estava parada, que sai da rampa com velocidade maior, é esse segundo ponto aqui. Deixa eu ver aqui que tem um pessoal entrando aqui. Muito bom. Vamos repetir o ensaio. Vou colocar novamente aqui a folha de carbono. Muito bom. Vou pegar aquela segunda esfera, deixar ela parada sobre o lançador, na posição 0. E aquela primeira esfera que a gente usou no ensaio passado, né? Eu vou colocar ela no lançador na posição 100. Então, eu estou repetindo exatamente como eu fiz.
nós estamos repetindo para ver se o resultado mantém, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, fique à vontade. Vou tirar a folha de carbono, olhar aqui. Aqui praticamente uma marcação deu em cima da outra, olha. Mas desse outro lado não, ficou um pouco distante. Então isso mostra também, né, que a gente tem que repetir o ensaio várias vezes para a gente poder ter um resultado mais representativo. Tá bem? Então vou repetir novamente 5 vezes. Vamos colocar ele aqui, a esfera 2, na posição 0, que vai ficar parada ali. E colocar a esfera 1 na posição 100. Muito bom. Então esse é o terceiro resultado. Vou fazer mais ainda. Aí caiu a bolinha. Perfeito. Mais uma última vez. Vou colocar aqui essa esfera 2 paradinha aqui, para a outra poder colidir nela. E aí, o que vai acontecer? Veja bem. Nós vamos medir, então, como eu estava dizendo, duas velocidades. E com isso a gente vai estudar o comportamento dessa colisão. A primeira esfera vinha com uma certa velocidade, atingiu a outra, e que velocidade que saiu da trajetória, né? Vamos remover aqui a folha de carbono, vamos ver como é que ficou as nossas marcações. Não, aqui variou bastante, né? A outra esfera, né? A primeira caiu mais ou menos no mesmo lugar. Mas vamos lá. Então a gente vai fazer uma média desses resultados. Da mesma forma como fizemos no primeiro ensaio, nós vamos pegar aqui um compasso e circular, né, todas as marcações. Então, com isso, a gente vai ter o centro, né, que seria como se fosse a marcação média, né? Veja lá o círculo, tal. Vamos achar o centro desse círculo novamente. Vou aqui marcar o centro. Usando então régua e uma caneta, a gente vai achar o centro do círculo. Maravilha. Agora, usando a régua, eu vou medir a primeira marcação. Então, eu vou orientar a régua na posição 0, lá no prumo, né? E vou articular a régua até achar o centro da primeira marcação. Vou colocar aqui um zoom na escala. Muito bom. Então, aqui, ó, a primeira marcação cai sobre aqui, ó, 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros é o resultado desse outro ensaio, primeira marcação. Eu vou colocar agora, vou orientar para a segunda marcação, vejam só.
Eu me confundi quem que era a primeira e quem que era a segunda ali, né? Mas só conferir aqui o resultado aqui, orientando corretamente aqui agora a régua, se dá 2,5, dá aproximadamente 2,5, 2,5. Agora vamos ler a outra posição lá. Isso. A outra posição é de 23, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? Então, 23,9 centímetros. E pronto, a gente, com isso, fez os ensaios medindo as distâncias. Com isso, a gente vai conseguir determinar as velocidades, né? Porém, numa colisão, vocês devem se lembrar, né, que a massa das esferas influencia no resultado do comportamento das velocidades. Então, pelo aquele equacionamento de quantidade de movimento, a gente vê a massa influenciando, né? Então, nós vamos usar essa balança aqui e vamos determinar a massa das esferas que a gente usou nos ensaios. Então, vou ligar aqui a balança. Ela já está com a tara, tá? Então, basta colocar as esferas ali para a gente medir. Então, a primeira esfera foi a que a gente usou no primeiro ensaio e no segundo ensaio na posição 100. Então, quanto é a massa dessa primeira esfera? Vocês viram ali 24,1 gramas. Certo? Vamos agora colocar a segunda lá na balança. A segunda tem um pouco mais de massa, 24,3 gramas. Muito bom. Agora, com isso, a gente finaliza, então, o nosso experimento. Nós vamos agora fazer a análise dos resultados. Para fazer a análise dos resultados, eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui. Nós vamos colocar esses dados. Primeiramente, ficou alguma dúvida do experimento? Alguma coisa que vocês queiram que eu faça, que eu repita? Todo mundo entendeu? Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, entendi. Deu para entender, sim, professor. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Vamos fazer a análise dos resultados. Vamos usar uma planilha, né? Para isso. Eu preparei aqui uma planilha para ficar mais rápido aqui para a gente fazer a análise do resultado. No primeiro experimento, o que nós fizemos? Né? Nós pegamos essa primeira esfera, colocamos ela numa posição 100 de altura, a esfera se deslocou até esse ponto e aí passou a ter uma velocidade apenas horizontal. Caiu sobre a folha de papel onde a gente mediu essa distância aqui, né? Então, notem esse ponto aqui que eu chamei de A, né? Qual é a posição de altura desse ponto A em relação ao ponto B, né?
Vamos pensar no ponto B como uma referência para a gente fazer a conversão de potencial para cinética. Então, a altura, vocês acompanharam lá, foi 100 milímetros. Né? Sempre colocava ele numa altura 100 milímetros. E qual era a velocidade que ela tinha, né, quando estava no ponto A? Nenhuma, né? Era zero. Ela partia do repouso. E qual é a altura do ponto B? Então, como estou usando o B como referência, né, eu vou falar que a altura do ponto B era zero. Então, no ponto B tem velocidade. É isso que a gente vai achar aqui agora. Ó. Vamos achar a velocidade do ponto B. Para isso, basta igualar a energia do ponto A com o ponto B. No ponto A, a energia é potencial, a energia H, o H de A. No ponto B, a energia é apenas cinética, que é mv² sobre 2, que é a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Então, posso cortar a massa dos dois lados, porque ela está multiplicando os dois lados. E fica que a velocidade em B, o 2 que está dividindo aqui passa multiplicando, fica 2 vezes GHA, como é velocidade ao quadrado, é raiz de... então, o resultado é raiz de 2 vezes o G, que é 9,81, vezes o HA, que é 100 milímetros. Né? Só que aqui nós já vamos converter ele para metros, né? Para ficar no sistema internacional. Então, dividido por 1000, converte ele em metros. Pronto. Essa é a velocidade calculada do ponto B. Porém, notem, né, que a esfera passa depois a fazer uma trajetória aqui de queda livre. Qual é a altura que a esfera caiu? É a altura do nosso lançador, que eu esqueci de verificar com vocês. Mas, se vocês lerem lá, né, no lançador, vai estar escrito que essa altura aqui é 300 milímetros. Então, a altura do ponto B é 300 milímetros, que é essa distância aqui, né, da altura. A posição, né, da esfera a posição aqui do ponto C, né, o X de C, é o que a gente mediu fazendo a média lá com aquela esfera, né? Qual foi a medida que a gente obteve naquele primeiro ensaio? Foi de 26,4 centímetros, ou 264 milímetros. Então, 300 milímetros é a altura, 264 é essa distância aqui. E aí, a gente pode lembrar a equação de queda livre, né, que é um movimento uniformemente variado, em que a aceleração é a própria gravidade. Então, usando a equação de movimento uniformemente variado, a gente tem que o ΔS, que eu chamei aqui de ΔH, da altura, né? O ΔS é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, tempo ao quadrado. Mas veja que a velocidade aqui é a velocidade em Y, né? Ou seja, na vertical. E na vertical não há velocidade. Eu só tenho velocidade na horizontal, né? Com o X. Então, a velocidade em Y é zero. Então, a variação da altura, né, o meu ΔH, fica só igual a aceleração, que é a gravidade, dividido por 2, tempo ao quadrado. De tal forma que eu consigo determinar o tempo da queda, o tempo de queda da esfera. O tempo de queda da esfera, então, passa aqui o 2 está dividindo, passa multiplicando. Fica 2 vezes
ΔH. E o G que está multiplicando, você passa dividindo, fica dividido por G. Como é tempo ao quadrado, fica raiz de 2 ΔH sobre G. Então, vamos calcular isso. Então, nosso cálculo aqui é igual a raiz de 2 vezes a altura, quanto que ele caiu, né? Que é 300 milímetros, vou converter para metro, dividido por 1000, dividido pela gravidade, que é 9,81. Então, 0,25 segundos é o tempo de queda calculado. Mas notem o seguinte, olha, eu tenho esse valor aqui, que é o valor que a gente obteve lá no experimento de deslocamento horizontal. Ora, a gente sabe que quando a gente tem lá em lançamento de projéteis, né, a gente estudou que o movimento horizontal é um movimento uniforme, ou seja, não tem aceleração. A velocidade na horizontal, ela se mantém constante até atingir o solo. Então, se eu tenho a distância que ele percorreu e eu tenho o tempo que ele percorreu, distância e o tempo, eu consigo determinar a velocidade na horizontal, que é a velocidade que ele deixou a rampa. Né? Basta, como é um movimento uniforme, né? Basta fazer a divisão de um pelo outro. Então, eu vou dividir o espaço sobre o tempo. O espaço aqui, eu só vou converter ele para metro, dividir por 1000, e vou dividir ele pelo tempo, que dá 0,25. Então, esse 1,1 metros por segundo é a velocidade que eu achei, né, no meu experimento, a partir dos dados experimentais. E esse 1,4 é a velocidade teórica que eu calculei pela conservação de energia. Por que um é diferente do outro? Alguém tem ideia? Por que no experimento a gente obteve uma velocidade menor do que a teórica? Vocês têm ideia por que disso? Por causa do atrito, professor? Isso. Variação do espaço, o que deixou? Não entendi, Tatiana. Pela variação que deu das quedas das bolas? Ah, pelo erro experimental, você disse? Também tem a questão do erro experimental, né? Tem o atrito também, né? E um fator muito significativo aqui, né? Que a gente não faz o cálculo dele, mas ele influencia muito no movimento de projéteis, é a resistência do ar. Certo? Aí tudo que a gente estuda de aerodinâmica, né, é para vencer a resistência do ar. É lógico que uma esfera é bem aerodinâmica, né, mas mesmo assim existe uma resistência, uma força contrária, né, atuando sobre a esfera que faz com que a velocidade real dela seja menor do que essa teórica que a gente calculou aqui. Então, esses são vários fatores, né, que influenciam nessa diferença, né? Ok? Né, o atrito aqui vocês podem entender como perdas, né? Então, além do atrito, né, você tem perdas por som, né? Vocês não ouviram ali, né? Mas a esfera produz som. Então, o som é uma forma de energia. É uma energia que saiu do sistema, né? Se saiu do sistema, ele está sempre reduzindo essa velocidade teórica aqui. Ok? Agora, nós vamos para o segundo experimento.
Então, no segundo experimento, nós temos uma colisão. Então, a gente usa duas esferas. Uma fica parada aqui na rampa, que é a esfera 2, e a esfera 1 desce a rampa, colide com ela no final dela. Aí as duas caem sobre o papel carbono. E a gente mediu lá as distâncias que elas caíram, tá? Então, vamos começar o nosso estudo pensando qual é a velocidade inicial, antes, a velocidade no momento anterior, né, exatamente no momento anterior, na iminência da colisão. Qual eram essas velocidades? Ora, a esfera 2 estava parada, não estava se mexendo. Então, a velocidade inicial da esfera 2 é 0. Mas e a esfera 1? Qual é a velocidade que ela vinha para colidir com a esfera 2? Ora, a velocidade da esfera 1 foi o que a gente acabou de medir. Então, nós vamos usar, em vez de usar o valor teórico aqui, nós vamos usar o valor prático, mais real, né, do experimento, que é 1,1 metros por segundo. Então, nós vamos colocar aqui, 1,1 metros por segundo, como a velocidade inicial da esfera 1, antes da colisão. Tá, aí depois da colisão, qual foi a velocidade? Isso a gente vai calcular agora. Para fazer esse cálculo, nós vamos usar as distâncias que a gente mediu ali no ensaio. A distância da primeira esfera, a gente fez lá uma circunferência, mediu e tal, era de 2,5 centímetros, ou 25 milímetros. A distância da segunda esfera era de 23,9 centímetros, ou 239 milímetros. O tempo que essas esferas caíram, né, a gente já calculou esse tempo. É o mesmo que a gente calculou, porque ele só depende, esse tempo aqui de queda, só depende da altura, porque o tempo de queda depende da aceleração da gravidade e da altura, que nesse segundo ensaio, mesmo tendo duas esferas, né, é o mesmo do primeiro ensaio. Então, a gente já calculou, vamos ver aqui, é 0,25 segundos. Então, 0,25 segundos. Bem, então, da mesma forma do primeiro ensaio, né, a velocidade horizontal, ela é constante até o momento que colide com a mesa. Então, trata de um movimento uniforme. Se eu tenho a distância e tenho o tempo, para calcular a velocidade, basta fazer um sobre o outro. Então, a velocidade da esfera 1 é a distância da esfera 1, que é 25 milímetros. Vou dividir por 1000 para ficar em metros, pelo tempo, 0,25 segundos. Só um minutinho aqui, pessoal. Pelo tempo, 0,25 segundos. Então, dá a velocidade de 0,1 metros por segundo. A esfera 2, a distância é 239 milímetros, dividir por 1000, dividir pelo tempo, que é 0,25, dando 0,96 metros por segundo. Outra coisa que a gente mediu lá no ensaio foi a massa, né? A massa da esfera 1, nós medimos, era de 24,1 gramas, e a massa da esfera 2 também medimos, 24,3 gramas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o equacionamento
da quantidade de movimento que deveria se conservar. Qual é a equação da quantidade de movimento? A quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial é a massa da esfera 1 vezes a velocidade dela, inicial. A massa da esfera 2 vezes a velocidade dela inicial, mas a velocidade 2 inicial era zero. Então, inicialmente, a gente só tem movimento na esfera 1, e a quantidade desse movimento é a massa da esfera 1. Aí notem só que aqui está em gramas, no sistema internacional é quilogramas, então tem que dividir por 1000. A massa da esfera 1 vezes a velocidade da esfera 1 antes da colisão, que é aquela que a gente já mediu, que é 1,1 metros por segundo. Então, esse aqui é o resultado da quantidade de movimento antes da colisão. E agora, a gente vai medir a quantidade de movimento depois da colisão. Depois da colisão, as duas esferas estão em movimento. Então, eu tenho que considerar a massa de 1 vezes a velocidade final de 1, a massa de 2, velocidade final de 2, a soma das duas. Então, vamos lá. A massa de 1 vezes a velocidade final dela, mais a massa de 2 vezes a velocidade final. Muito bom. Aí notem, né, que esse número deveria bater um com o outro, deveria ser o mesmo, tá? Eles estão muito próximos, né? Um deu 0,265, o outro deu 0,256, né? Por que não deu exatamente igual? Qual o motivo dessa diferença? Vocês sabem me dizer? Seria novamente a resistência do ar? Não, não é, porque a Desculpa? A perda por transformar a energia em som, outra coisa? Também não. Porque a quantidade de movimento tem sempre que se conservar. Não pode, ela não tem perda. A quantidade de movimento, ela tem que se conservar numa colisão. Então, aqui os valores tinham que bater. E eles só não bateram pelo nosso erro experimental. O erro nas medições, né, foi que gerou essa pequena diferença aqui que vocês estão vendo. Tá certo? Muito bom. Não é o caso da energia, né? Porque se a gente pegar e fazer o cálculo da energia, aí sim a gente vai ter perda. Vamos fazer esse cálculo. Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo da energia antes do impacto. Qual era a energia antes do impacto? Antes do impacto, a única energia que a gente tinha era cinética, a cinética da primeira esfera. Então, a energia cinética da primeira esfera, porque a segunda estava parada, né? Então, a gente está aqui fazendo o cálculo exatamente antes do impacto e depois do impacto, né? Então, por que eu não vou considerar energia potencial? Porque eu estou fazendo o cálculo da energia enquanto eles estão ainda lá na rampa, exatamente depois da colisão, tá? Então, antes da colisão, a gente tinha só energia cinética da primeira esfera. Energia cinética é a massa da primeira esfera, vezes a velocidade da primeira esfera, ao quadrado, dividido por 2. Essa é a quantidade de energia inicial, mv quadrado sobre 2. Então, a massa, a velocidade que a primeira esfera tinha sobre 2.
Depois do ensaio, as duas esferas andaram, então eu tenho energia cinética nas duas. Então, a energia cinética da primeira esfera é a massa dela, vezes a velocidade depois da colisão, mv² sobre 2, mais a da segunda esfera, que é a massa, vezes a velocidade, ao quadrado, sobre 2. Agora sim, há uma redução da energia, e essa redução é devido não só ao erro experimental, mas às perdas, né? Notem que a redução aqui, ó, é maior, né? Essa redução aqui é menor do que nessa, né? Porque essa aqui contabiliza as perdas de energia, né? Aqui não, aqui a gente não contabiliza as perdas, aqui sim contabiliza as perdas. Por fim, o último cálculo que eu vou fazer aqui com vocês é o que a gente chama de coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? É um valor que mostra para a gente como é que foi o impacto, como que foi o choque, né, a colisão. Ele é calculado da seguinte maneira: a gente simplesmente divide a velocidade de aproximação pela velocidade de afastamento. Então, no nosso caso, né, qual foi a velocidade de aproximação? Ora, a velocidade de aproximação era a velocidade da primeira esfera antes do impacto. Então, era 1,1 metros por segundo. Nós vamos dividir pela velocidade de afastamento. Aqui, um conceito interessante. O afastamento ocorre com as duas esferas tendo velocidade no mesmo sentido. Então, essa velocidade de afastamento aqui é a velocidade relativa de afastamento. Ou seja, como as duas esferas foram para o mesmo sentido, né, a gente tem que subtrair uma velocidade da outra. Então, o que é velocidade relativa, né? Vamos lembrar, por exemplo, você está andando com o seu carro a 100 km por hora. Aí você é ultrapassado por um carro que está a 120 km por hora. Você vê essa ultrapassagem como se o outro carro tivesse a 20 km por hora. Veja que eu subtraí as duas velocidades. Por que eu subtraí as duas velocidades? Porque vocês dois, você e o outro carro, estão indo no mesmo sentido, na mesma direção, né? E no mesmo sentido. Então, é o mesmo caso das esferas aqui. As duas velocidades estão no mesmo sentido. Então, eu subtraio para calcular a velocidade relativa. Então, é a velocidade da esfera 2, depois da colisão, menos a velocidade da esfera 1, depois da colisão. Essa é a velocidade de afastamento. E eu calculei aqui errado só porque, na verdade, é a velocidade de afastamento dividido pela aproximação. Eu fiz o contrário aqui, pessoal. Deixa eu calcular certo aqui. Aí. O cálculo é o contrário ali, é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Pronto. Pronto, deu 0,78, né? O que isso indica para mim, né? Esse número. Esse número, se desse exatamente 1, mostraria que a colisão é elástica. Como deu menor que 1, ela é parcialmente elástica. Então, ela tem uma fração de inelástica, certo? Então, por isso, esse número mostra para a gente a característica da colisão, né? Então, 0,8 ela é parcialmente elástica. É essa a leitura que eu tenho que fazer desse coeficiente aqui. E é isso.
Vocês entenderam o cálculo que eu fiz na planilha? Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu refaça alguma coisa? Vamos dar uma olhada junto lá novamente? E aí, vocês ficaram com alguma dúvida? Entenderam essa conta do coeficiente de restituição? Para que ele serve? Como que a gente interpreta? Também conseguiram ver aqui a questão das perdas de energia, do erro experimental. Vocês entenderam isso daí? Entendi quase tudo, professor. Esse coeficiente aí que eu entendi, mas ficou meio assim, vago. O valor... É só um número de referência, né? Ele é só um número de referência, que a gente tem que fazer essa conta. Se o valor deu 1, significa que é elástica. Se deu menor que 1, é parcialmente elástica. Se deu 0, é inelástica, que a gente chama. Entendi. Para ser elástica, tinha que dar 1. Não é porque teve perdas ou erro que deu menor que 1, é porque a característica mesmo da colisão era parcialmente elástica. Se as duas esferas, né, tivessem grudado uma na outra e seguido com a mesma velocidade, né, aí a gente teria uma colisão totalmente elástica. Ou melhor, desculpa, nesse caso é inelástica, né? Porque a velocidade relativa após a colisão é 0, né? As duas estão com a mesma velocidade. É o que a gente chama de inelástica, quando as duas saem junto, né? E totalmente elástica seria, por exemplo, a esfera 1 bate e fica parada e a esfera 2 sai com a mesma velocidade que ela tinha. Aí isso é totalmente elástico, entendeu? Entendi. E totalmente inelástico seria as duas sair juntinhas. Então, como aconteceu uma coisa intermediária, né? A esfera 1 saiu com uma velocidade, a esfera 2 saiu com outra, então é parcialmente elástica. Ok. Ok?